Saudações, terráqueo! Pessoal, ontem eu vi um vídeo que eu vou colocar aí na descrição falando sobre a intenção, né, que é óbvio, né, não precisa ser nenhum gênio para saber disso, que tem muita gente que quer o Bolsonaro morto, né, e entre, digamos, Illuminates, né, esses globalistas satanistas, né, que os comunistas são marionetes deles, né, então seja o PT, seja quem for que queira o Bolsonaro morto, no fim está dentro da cadeia de controle dos Illuminates, né? E é claro, é óbvio que isso está entre as possibilidades que eles consideram faz tempo, né? Se eles não conseguirem derrubar o Bolsonaro, tem muitos que com certeza defendem matar o Bolsonaro, mas o que evita deles saírem matando muita gente por aí são as consequências que isso pode gerar, né? A revolta do povo, que vai ficar óbvio o que está por trás disso, né? O Bolsonaro é hoje o único político nacionalista. Eles já mataram o Enéas, né? Mataram o Clodovil, mataram vários, né, políticos brasileiros. E ontem eu estava lembrando, né, pesquisando, encontrei o nome de um outro que os mais velhos já nem lembram mais, os mais novos provavelmente nunca ouviram falar, que foi o Luiz Eduardo Magalhães. E para quem não se lembra, o Luiz Eduardo Magalhães foi presidente da Câmara dos Deputados, né? Morreu com 43 anos de infarto, era filho do Antônio Carlos Magalhães. E, pessoal, a importância do Luiz Eduardo Magalhães, eu tinha 14 anos só quando ele morreu, mas eu já acompanhava a política, né? Eu gostava dele, apesar de eu não gostar do pai dele, eu até lamentava, né? Como que podia um cara que parecia ser tão bom que nem ele ser filho do ACM, né? O ACM tão odiado, né? Aquele velho coronel da política brasileira. E a gente, né, e eu alienado ali, né, por tudo que eu ouvia falar na mídia, em tudo, né? Achava que gente que nem o ACM, que nem o Maluf eram os maiores problemas da política brasileira. E foi por a gente cair nessa conversa, nessas ideias, que a gente acabou acolhendo o Lula como solução para esse problema, né? E achando que o Lula fosse ser a solução. E o PT acabou chegando lá como solução contra a corrupção, né? Para os mais novos, os mais jovens que hoje veem essa corrupção toda nesse governo do PT, não fazem nem ideia, mas há 15 anos atrás, o PT aparecia como a solução contra a corrupção. Tanto que eu que nunca fui esquerdista, nunca gostei da ideologia, das ideias do PT, de nada, acabava considerando o PT menos pior do que os outros, acreditando que pelo menos o PT não fosse corrupto, não fosse roubar, fosse combater a corrupção. Então essa conversinha aí de combater a corrupção, foi assim que o PT chegou no poder. Enfim, pessoal, Luiz Eduardo Magalhães era um cara muito bom, era um cara que com certeza, né, eu só com 14 anos na época sabia que um dia ele ia chegar a presidente da República, e já mataram ele enquanto ele ainda era deputado federal. Na época ficou muito mal contado, escancaradamente, né? Ninguém acreditava, acho, nessa história de que ele morreu de infarto, né? Diz que ele infartou porque ele saiu para correr, e aí ele estava correndo, fazendo exercício, chegou em casa e foi tomar um banho frio, um banho gelado, e por causa disso ele teve um infarto. Um homem de 43 anos, saudável, que praticava esportes e tudo. Conversa muito mal contada. Na época, o boato que circulava, né, a internet ainda estava engatinhando, né? Eu acho que eu nunca tinha nem acessado a internet naquela época, começo de 1998, fez, né, 18 anos agora, esse mês. E a boato, né, a suspeita era que tivessem escondendo, que talvez ele, sei lá, tivesse cheirado cocaína, alguma coisa assim, alguma droga que tivesse provocado esse infarto, né? Mas hoje, fazia tempo que eu não lembrava dele, né? Nem lembrava mais dele, e pensando bem, quem sabe não tenha sido assassinado pelos Illuminates, né? Os globalistas satanistas, seja talvez por algum meio de provocar o infarto mesmo, quimicamente ou fisicamente, ou quem sabe, né, como muita gente suspeita, que tenha sido a morte de alguns políticos, né, por trabalho de magia negra, né, de trabalho de feitiçaria, né, pode ter sido também, né.
Então, pessoal, é uma possibilidade. Eles podem talvez não chegar e assassinar e matar o Bolsonaro, mas com certeza já estão fazendo aí trabalho de macumba, de magia negra para matar o Bolsonaro. Então, orem, rezem pelo Bolsonaro, pela família do Bolsonaro, que é outra maneira também, né, de eles afetarem, como fizeram com o Geraldo Alckmin, né? O Geraldo Alckmin, sendo do PSDB, era outro que eu nunca gostei dele, né? Eu apoiava, a maior razão de eu apoiar o PT era porque era o único partido que tinha força e era contra o PSDB, né? E considerando que o PSDB era pior, e até hoje eu tenho minhas dúvidas de o que é pior, o PT ou o PSDB, porque o PSDB faz a mesma coisa que o PT, só que é dissimulado e engana muita gente. Então, talvez o PSDB ainda hoje seja pior que o PT. Então, pessoal, o que eles fizeram? O Geraldo Alckmin é um cara que não era para ter chegado onde ele chegou como governador, para ter essa força toda de ter sido candidato a presidente. O Geraldo Alckmin era vice do Mário Covas. Eu já vi gente falando que colocaram o Alckmin como vice do Mário Covas para evitar que ele se destacasse lá em Brasília como deputado federal, né? Ou chegasse ao Senado, sei lá. Então foi um jeito de tentar varrer ele para baixo do tapete, colocar ele como vice. Só que aí o Mário Covas acabou morrendo, o Alckmin assumiu como governador e se tornou um dos políticos mais influentes e poderosos do Brasil, o que não estava dentro dos planos, né, das sociedades ocultistas, da mão oculta que controla a política brasileira. E aí o Alckmin, não sendo parte da cúpula da máfia, né, dos comunistas do PSDB, José Serra, Fernando Henrique, Mário Covas, né, dessa corja, né, mais canalha do PSDB, Aloysio Nunes, né, o Alckmin, esse ano passado, ou já retrasado, nem sei quando, alguma coisa o Alckmin devia estar querendo fazer de bom, que eles não podiam matar o Alckmin, que ficaria na cara demais, então mataram o filho dele. E ele tem mais 3 filhos, inclusive uma filha linda, né, muito bonita, né? Nunca tinha visto ela, e na época eu postei no meu blog comentando isso e peguei uma foto lá, né? Enfim, pessoal, mataram um dos filhos dele, ele tem mais 3, então acaba ficando vulnerável, né, às ameaças, né, a ser controlado. Alguma coisa o Alckmin queria fazer de bom e foi impedido assim. E o Bolsonaro também, o filho mais velho dele, Flávio Bolsonaro, sofreu um atentado, né, tentativa de assalto dia desses, né, e ele e o segurança acabaram reagindo, né, se não me engano, e mataram um dos caras. E, enfim, já tentaram um atentado já contra o Flávio Bolsonaro, e talvez eles podem não matar o Jair, mas quem sabe acabar atacando um dos filhos dele para acabar controlando ele, né, e ameaçando ele, ameaçando a família dele. Então, orem pelo Bolsonaro, rezem, né, por ele, pela família dele, para proteger todos da família dele, porque a coisa é feia, pessoal. Então, é isso, né? Sobre o Luiz Eduardo Magalhães, né, que eu vou colocar no título do vídeo, era um cara que com certeza, né, quem se lembra, era um cara que era para ter chegado à presidência da República, e eu não achei nenhum vídeo dele falando, né, nem discurso, nem entrevista no YouTube, mas o único vídeo que eu achei que foi de uma campanha, né, eleitoral, que só aparece a voz dele, gravação de áudio dele falando, e uma das coisas que ele fala que é muito interessante, que realmente fortalece essa ideia dele ter sido assassinado, foi que ele criticou a Constituição de 88, essa Constituição socialista, comunista, que criou um Estado gigantesco, né, que só a Constituição, que era para ser a lei básica do país, fundamental do país, aqui no Brasil é esse livro aí, por isso esse país é uma bagunça, né, tem lei demais, e até a Constituição é grande demais. E o Luiz Eduardo Magalhães não era comunista, não era esquerdista, e com certeza aí tem coisa, e acabaram matando ele. Até o Antônio Carlos Magalhães, hoje eu vejo
quê, né? Na época eu já simpatizava com o PT e tal, e caía nessa conversa de que esses coronéis de antigamente eram um problema. E até o Maluf, hoje a gente vê que o Maluf, que era o ícone da corrupção comparado com esses comunistas hoje, era um amador, um trombadinha, né? Um batedor de carteira comparado com os comunistas. Enfim, pessoal, é isso aí. Rezem, orem pelo Bolsonaro e vamos levantar essa questão de debater a morte aí do Luiz Eduardo Magalhães. Eu fiz até uma listinha aqui de políticos que foram assassinados, e é importante a gente conhecer e estudar a história, né? Desde os Estados Unidos teve o Abraham Lincoln, o presidente Kennedy, que pouco tempo antes de ser assassinado fez um discurso falando contra as sociedades secretas que manipulavam a política, né? O Getúlio Vargas, que também foi assassinado. Vou colocar na descrição também um link de uma vedete que era amante do Getúlio Vargas, e durante uma entrevista ao vivo, né, ela acabou soltando, e uma coisa que foi abafada, é lógico, né, que não era para ter, e só foi pro ar porque estava ao vivo, né, não lembro o nome dela agora, mas vou colocar o link aí. Enfim, o Enéas, o Clodovil, né, o Eduardo Campos, o mais recente, que ficou muito na cara, né, então, como o Eduardo Campos ficou muito na cara, já contra o Geraldo Alckmin, eles apelaram para matar o filho dele, né? E manipular ele em vez de matar, né? Enfim, pessoal, é isso aí. Tem também Toninho e Celso Daniel do PT, né? Que aí já é outra história, mas vamos investigar, vamos levantar principalmente o pessoal aí da Bahia, vamos contar a história do Luiz Eduardo Magalhães, né? Vamos achar os vídeos dele e postar uns vídeos dele falando aí, né? Então é isso, valeu e até a próxima. Bom, pessoal, para concluir o raciocínio antes de postar, né? A gente tinha dois grandes partidos de direita no Brasil, descendentes da Arena, né? O PFL e o PP, atualmente. E o PFL foi praticamente destruído, né? Se queimou também, que era aliado do PSDB no governo Fernando Henrique. E o PP foi comprado, né, pelo PT. Hoje também se queimou muito, e até o Bolsonaro saiu do PP. E, pessoal, o Luiz Eduardo Magalhães, quando morreu, já era um dos principais políticos de Brasília. E se ele não tivesse morrido, certamente ele logo seria candidato a presidente da República, e provavelmente já teria sido. Ele ia ser candidato a governador da Bahia em 98, e provavelmente, talvez, em 2002 ele fosse candidato a presidente. Ele era mais forte na época, talvez até do que o José Serra, né, quando ele morreu, né? Mais forte do que o Alckmin. Aliás, o Alckmin, não sei nem se ele já era vice-governador, né? Ele era muito mais conhecido, muito mais forte do que o Alckmin na época. E, pessoal, era um fortíssimo candidato, todo mundo apoiava ele. E se a gente pensar bem, analisar bem, se o Luiz Eduardo Magalhães não tivesse morrido, talvez o Lula nunca tivesse chegado à presidência, talvez o PT nunca tivesse chegado à presidência. Ele teria sido um ótimo candidato, um ótimo presidente, e podia ter consertado o Brasil. A gente não sabe se o Enéas teria chegado lá, né? Talvez o Enéas, como deputado, se não tivesse morrido também, depois do Luiz Eduardo tivesse chegado à presidência também, enfim. Aí a gente já parte para especulação, mas uma coisa é certeza, se ele não tivesse morrido, ele teria chegado à presidência, e a história do Brasil teria sido muito diferente com o Luiz Eduardo Magalhães presidente. Talvez o Lula nunca tivesse chegado, a gente nunca teria ouvido falar da Dilma Rousseff. E a gente vê muitos políticos que foram mortos, assassinados, ou tiveram mortes muito esquisitas em toda a história, não só aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, na Europa também. Então, pessoal, a gente tem que estudar, buscar conhecimento e analisar a história. Enfim, pessoal, é isso. Valeu e busque conhecimento.